Henker que vive duas vezes, capítulo 448. Rei das Sombras, 4. Ai. Doyle, você está acordado? Doyle forçou os olhos a abrirem, apesar de uma enxaqueca insuportável. Ele sentiu como se estivesse lutando para sair de uma escuridão sem fim e nem sabia como era possível que estivesse respirando. Quando sua visão clareou, ele pôde ver Khan e Victoria olhando para ele preocupados. Eles eram como um irmão e uma cunhada para ele, mais uma família do que seu pai. Onde estou? Não se parece com o Tártaro. A última coisa de que ele se lembrava era do deus a quem servia, Perséfone, manifestando-se, e quando ela revelou o poder da Mãe Terra, seu poder mágico enlouqueceu. Os apóstolos eram como os sumos sacerdotes de seus deuses. Eles nunca poderiam recusar sua vontade, e ele foi forçado a concordar com os desejos dela. Foi uma lembrança dolorosa. Do demônio celestial à Mãe Terra, porque ele sempre foi usado por esses seres divinos. Ele se sentiu injustiçado. Não era como se ele tivesse escolhido nascer assim. Então, Doyle percebeu que seu corpo havia mudado drasticamente. O que acabou? Ele estava sempre conectado a algum grande ser espiritual ou cauteloso com a interferência daqueles que o visavam. Mas não havia nada disso agora. Não houve nada. Nenhum ser estava tentando possuí-lo ou interferir em seus negócios. O demônio celestial, a Mãe Terra e tudo mais, tudo se foi. Não, havia alguma coisa. Só uma coisa que ainda estava fraca, mas que o abraçou com carinho, como uma mãe pássaro protegendo seus filhotes do frio. Removeu a interferência de todos os outros seres espirituais. Embora fosse como uma pequena faísca comparada ao demônio celestial e à Mãe Terra, algo poderoso se contorceu dentro dela. Era familiar para Doyle. Isto é, naquele momento, a pequena faísca se expandiu e brilhou. Caim Jung? Khan assentiu solenemente. Isso mesmo, Caim ajudou. Esta é a casa do seu clã. Só então Doyle percebeu o que aconteceu enquanto ele estava inconsciente. Caim Jung cortou todos os meus canais para mim. Sim. Deve ter sido muito difícil. Khan não disse nada em resposta. A condição de Doyle era tão ruim que até Anastasia disse que ele não poderia mais ser curado. Ainda assim, Khan procurou Yeon-woo para encontrar outro método. Yeon-woo examinou Doyle por um tempo e murmurou baixinho. Vou tentar. Khan não sabia o que Yeon-woo tinha feito. Tudo o que ele viu foi Yeon-woo movendo as mãos, e a expressão de Doyle imediatamente pareceu pacífica. No entanto, Anastasia, que estava assistindo com eles, murmurou baixinho que todos estavam loucos e foi embora. Quando ele se virou para olhar para Victoria, ela também parecia não saber dos detalhes. Eu tinha resquícios do poder sagrado que o demônio celestial e a Mãe Terra deixaram para trás. Quando os canais foram desconectados à força, o que restou infectou ou bagunçou minha alma. Caim Jung cuidou disso. Não poderia ter sido fácil. Khan finalmente entendeu o que Doyle estava dizendo sobre a eliminação completa dos remanescentes. Foi mais fácil falar do que fazer. A alma de Doyle provavelmente estava totalmente sincronizada com seu poder sagrado. Se algo desse errado, a alma de Doyle seria danificada. E não era apenas um, mas dois seres. Para piorar, eles eram o demônio celestial e a Mãe Terra. Meros mortais nem seriam capazes de lidar com a dificuldade, mas Yeon-woo conseguiu. Pensando bem, Anastasia disse algo depois de ver Yeon-woo. Você já está acostumado a lidar com almas? Então, parece que você não ganhou pedaços de santidade e ascendeu a uma posição divina por nada. Eu não ficaria surpreso se você exuviasse logo. Ela estava dizendo que não foi uma coincidência que Yeon-woo tenha recebido o trono da morte de Hades. Ele tinha as qualificações para apoiá-lo. Em toda a história da torre, e provavelmente até no futuro, provavelmente não houve ninguém que pudesse superar Yeon-woo quando se tratava de lidar com almas. Foi a razão pela qual ele conseguiu tratar Doyle. Mas seria perigoso para mim se os restos não fossem substituídos, então acho que ele preencheu o vácuo com o dele. Você está dizendo? Sim, parece que Caim Jung me fez seu apóstolo. Com isso, chamas azul escuras queimaram acima da palma da mão de Doyle. Uau, era Holy Fire, marca registrada de Yeon-woo. Provavelmente sou o primeiro a ser um apóstolo mortal. Nada mal. Doyle sorriu fracamente. Comparado aos deuses e demônios, o nível de Yeon-woo era muito inferior. Mas ele ainda estava qualificado para ter apóstolos. Talvez ele fosse até superqualificado porque mesmo não tendo atingido todo o seu potencial, ele já tinha o trono da morte. Ele está tentando criar uma nova religião comigo como começo? A nomeação de um apóstolo, que era praticamente um sumo sacerdote, significava que ele poderia fundar uma nova religião. Quanto maiores os seguidores, mais a fé se expandiria, o que significava que era uma fonte significativa de apoio aos deuses. Doyle sentiu que sabia o que precisava fazer no futuro e qual era sua tarefa. Ele havia se tornado subordinado de alguém, mas se estivesse destinado a ser um servo de qualquer maneira, aceitaria isso de bom grado. Comparado ao misterioso demônio celestial e à conivente Mãe Terra, Yeon-woo era muito mais confiável. E pelo que ele podia ver, Yeon-woo era alguém com crescimento ilimitado. Ele não ficaria satisfeito simplesmente em ser um rei. Ele tinha certeza de escalar a parede do 77º andar e um dia desafiar os tronos divinos do 98º andar e igualar a Mãe Terra, o demônio celestial e os outros. Servindo-o, Doyle também seria capaz de crescer. Outros poderiam dizer que era uma loucura.
Mas Doyle tinha visto muitos deuses e demônios e tinha ainda mais certeza disso. Foi porque ele decidiu ficar em paz com isso. A chama de Yon-Woo queimou em sua mente e purificou sua tontura, afastando a escuridão. Os eventos que aconteceram enquanto ele estava em coma passaram por sua mente. Ele se lembrou dos inúmeros deuses e demônios que se aproximaram para levar seu corpo com seus restos. Eles tinham bases e classificações diferentes, e ele se lembrava vagamente de seus vestígios quando de repente endireitou as costas. O que está errado? Os olhos de Khan se arregalaram quando viu Doyle tremendo. Ele pensou que era um efeito colateral. Doyle murmurou freneticamente. Perigo. O que? Cain Young está em perigo. O grito ensurdecedor de Doyle ecoou na sala. The Crawling Chaos não foi suficiente. E agora você está trabalhando com uma prostituta como ela? Você está em todo lugar. Yon-Woo começou a zombar antes mesmo de perceber. Bailuke não apenas tinha o caos rastejante com ele, mas também estava trabalhando com a Mãe Terra. O caos rastejante e a Mãe Terra eram um par improvável. Pelo que ele sabia, quase não havia meios para um deus conceitual e um deus do outro mundo encontrarem um terreno comum. Os deuses conceituais estabeleciam as leis e a verdade da torre, e os deuses do outro mundo dependiam da desordem externa e do caos. Não havia como eles se encontrarem, mas Bailuke parecia estar lidando bem com isso. Mas então, uma vez que foi Vieira Dun quem assumiu o controle da Mãe Terra, seria possível que ele tivesse feito isto com esse conhecimento. A Mãe Terra está observando você. A Mãe Terra não demonstrou nenhuma reação particular. Ela apenas observou Yon-Woo. Foi desagradável. Bailuke respondeu. Uma prostituta. Ela é alguém com quem você costumava dormir. Isso não é muito duro? A Mãe Terra não revelou sua verdadeira identidade? Bailuke parecia não saber sobre Yon-Woo, mas Yon-Woo não sentiu necessidade de corrigi-lo. Bailuke continuou. E eu gostaria de corrigi-lo. Você errou no pedido. Comecei a trabalhar com Vieira Dun primeiro, criei-a para se tornar a Mãe Terra e depois consegui fazer um contrato com o Crawling Chaos. Quando você ainda estava em Artia. Isso mesmo. Um traidor e uma prostituta? Que casal. Uau! Como duas pessoas tão perfeitas uma para a outra puderam unir forças assim? Yon-Woo foi capaz de perceber a verdade. Ele suspeitava que Bailuke tinha muita coisa para realizar sozinho. E agora sabia que vinha trabalhando com Vieira Dun o tempo todo. Ele não sabia quem começou, mas Vieira Dun envenenou Jeong-Woo para Bailuke, e Bailuke pesquisou a pedra da alma que ela trouxe e a transformou na Mãe Terra. Em troca, Vieira Dun proporcionou-lhe a oportunidade de adquirir novos conhecimentos do Crawling Chaos. Parecia que eles haviam chegado tão longe porque Vieira Dun perseguia o que queria no mundo celestial, enquanto Bailuke perseguia o dele no mundo inferior. Vieira Dun tornou-se a Mãe Terra para ameaçar o Tártaro e o Olimpo, e Bailuke usou os Elohim para criar um humano divino? Hilário. As pessoas que ele queria despedaçar estavam ambas aqui. No entanto, ele não entendia por que a Mãe Terra revelaria sua vontade. A Mãe Terra está observando você. Mesmo que ela estivesse trabalhando com Bailuke e pudesse estar curiosa sobre Yon-Woo, ela deveria estar ocupada com a guerra com o Olimpo. A guerra acabou, ele não tinha como saber o que aconteceu depois que partiu, então não pôde deixar de se sentir ansioso. Achei que você não teria mais interesse no mundo inferior. Só então, a névoa oscilou ao lado de Bailuke e se transformou em humano. Era a Duna de Vieira. Ela deu uma volta pelo laboratório e sentou-se cuidadosamente em uma cápsula de vidro nas profundezas do laboratório. Ela abraçou a cápsula como se fosse um objeto precioso. O rosto de Yon-Woo endureceu. Um dos homúnculos de Jeong-Woo estava dentro do tubo de vidro que a manifestação de Vieira Dun acariciava. Era uma cena que ele nunca quis ver. A Mãe Terra passou as mãos sobre a cápsula como se estivesse dando tapinhas em uma boneca e acariciou a área do rosto do homúnculo. Então, ela se virou para Yon-Woo e abriu a boca. Você, não, saber. Por ser um ser conceitual, ela não conseguia falar direito. Yon-Woo maximizou o conhecimento de seu dragão para interpretar suas palavras. O que eu não sei? Seria, você, saber. Esse, é. Meu, boneca. O que? Meu, parceiro. Nós, são, destinado. A manifestação da Mãe Terra continuou a mover sua boca, sem se importar com o quão furioso Yon-Woo ficava. Nosso, amor. Cresceu, frio. Mas, eu, não vou, perder, ele, de novo. Não, irmão, meu, humano. Preto, é, meu. Então. Você, são, também, meu. Dar, meu, ó trono. Com isso, a manifestação olhou para o céu e soltou um longo grito. Uau! Oh! Foi um feitiço espiritual que os mortais não podiam ouvir. Yon-Woo só foi capaz de ouvir porque possuía o trono da morte. Sua expressão ficou dura porque ele sabia o que isso significava. Foi uma declaração de guerra. A pedido da Mãe Terra, menor que Olympus maior que expressou hostilidade ao clã, Artia. Todas as sociedades e alianças relacionadas ao clã, Artia, aceitaram a declaração de guerra do menor que Olympus maior que. O clã, Filhos da Floresta, é hostil ao menor que Olimpo maior que. O clã, Trono de Ferro, é hostil ao menor que Olimpo maior que. O clã, Grinshade Star, é hostil ao menor que Olympus maior que. A inimizade entre a sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que e menor que Olympus maior que foi estabelecida.
Menor que Olympus, maior que afirma um teste de restrições.